Ok, estamos no ar e estamos gravando. Que bom, né? Psicossomáticos, fenômenos psicossomáticos. Nós estamos falando de uma matéria bastante interessante que é chamada de psicossomática. Alguém aí sabe o que significa psicossomática? Quiser falar da sua contribuição? O que eu entendo, Antônio, é quando o que passa, né, da mente, né, das tuas emoções, ela acaba influenciando no físico, é isso? Sim, Uhum. no organismo de uma forma geral. No geral, né? Uhum. É, é bem isso mesmo. A Seria... psicossomática é um ramo da medicina, mas também faz parte da psicanálise e da psiquiatria. Eu contei para vocês sobre o meu professor, o primeiro professor de psicossomática, que era um médico legista. Ele era um médico legista do Hospital das Clínicas em São Paulo. Você imaginou o que esse homem fazia de dissecação diária? Quantos cadáveres que ele dissecava diariamente? É uma Viu, coisa Antônio? impressionante. Oi. Imagina que esse homem não sonhava de noite. Não Eu só sonhava. queria... Não. Não sonhava porque era a profissão dele, né? Eu sei, eu tô brincando, mas, É. nossa, é, eu me colocando agora, né, Sim, no não é fácil, né? não é Imagina, fácil. imagina como é que É. era. Então, ele estava trabalhando normalmente, lá, dissecando corpos. O assistente dele falou: doutor, sabe quem é que chegou agora para a gente abrir o corpo? Ele falou: não, não sei quem é. A dona Maria da cantina, que sempre atendeu a gente. E esse médico, ele tinha um carinho especial por ela, porque era uma amizade que eles tinham construído ali, que há tantos anos trabalhando ali no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele ficou mudo, essa foi a reação dele, ele ficou mudo, não falou nada. Quando chegou o corpo dela, ele não conseguiu sequer segurar o bisturi. Ele teve que se retirar ali do ambiente de trabalho. Psicosomatizou, porque recebeu um afeto da perda, o que afetou o equilíbrio emocional dele, psicosomatizou, perdeu a capacidade de ser aquele mestre, professor de medicina, professor de fazer autópsias, não conseguiu fazer autópsia. Psicossomatização impossibilita totalmente a pessoa. Aí nesta imagem, então, que eu coloquei aí para nós temos lá, principalmente a cabeça representa a parte da mente, não é isso? Porque nós falamos que o cérebro está na cabeça. Os problemas estão na cabeça, mas na realidade a mente nós não sabemos onde é que ela se localiza no corpo, porque ela movimenta a sua energia distribuindo para todo o corpo. Então tudo aquilo que a mente estiver produzindo de coisas não resolvidas, agonias e afetos, ela vai estar jogando para alguma parte do corpo, vai jogar para a coluna, vai jogar para as juntas, vai jogar para os órgãos internos, órgãos vitais, vai produzir câncer, vai produzir um monte de coisas. E as doenças da vida moderna manifestam-se quando os desajustes do sistema emocional
se transformam em doenças físicas. Isso é somatização. Desajustes do sistema emocional, não? Que coisa, né? Impressionante isso. Transforma-se em doenças físicas. Comum as pessoas terem uma dor de cabeça e não sabem por quê. Na grande maioria, algum problema emocional. É muito interessante isso. Tanto que numa prática de hipnose, quando a pessoa está com dor de cabeça, mesmo que tenha público em volta, eu não tenho nenhum receio em fazer um pequeno exercício que dura no máximo 2 minutos para tirar a dor de cabeça daquela pessoa. E tira, naquele momento, mas não está resolvendo a situação que provocou a dor de cabeça. Simplesmente utilizando um recurso de hipnose, sugestão. Mas se aquilo continua, aí a pessoa precisa ir procurar a ajuda do médico porque tem alguma coisa a mais. A dor de cabeça não deixa de ser um sintoma. Então, são doenças da vida moderna, que é cheia de estresse, cheia de exigências. Nossa vida é complexa. Então, tudo isso vai se manifestar porque vai provocar desajuste no sistema emocional e vai se transformar em doença. A clínica dos fenômenos psicossomáticos questiona a hegemonia do olhar biomédico e característica dos recortes que incidem sobre o corpo. Alguém quer falar? Nós vamos apreciar nesse estudo, vocês vão receber a apostila com mais informações. É necessário se aprofundar muito, estudar esta questão dos fenômenos psicossomáticos, porque depois nós temos as patologias. Então, nós estamos apreciando bastante nesse estudo aspectos do mal-estar da atualidade a partir da psicopatologia somática e suas interrogações aos saberes e práticas da clínica do psicológico na perspectiva da psicanálise. As forças naturais que se encontram dentro de nós são as que realmente curam nossas doenças. Hipócrates, olha quanto tempo atrás. Fenômenos psicossomáticos. Já Hipócrates falando em fenômenos psicossomáticos. Nada é meramente psíquico ou meramente somático, segundo Freud. Quando o sofrimento não pode se expressar pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. Motzloy. Você lembra quando eu contei o caso daquela gerente do banco e que saiu a palavra Pissenic? Que eu passei para vocês depois da Pilseníquel, que está lá em Guabiruba, a Sociedade do Pilseníquel. Ele estava com uma crise de pânico e ficando mais doente. Um sofrimento que vinha lá da infância. Então, aquilo que afetou lá na infância, a agressão sofrida, os afetos recebidos, que não foram resolvidos, eles não sofreram uma catexia, eles continuam tendo uma energia como se estivesse acontecendo agora. Essa força libidinal é muito forte. A palavra psicossomática deriva de dois termos gregos, psique e soma. Psique é a mente e soma é o corpo. Daí, psicossomática. Os fenômenos psicossomáticos constituem uma expressão
significativa da clínica psicanalítica na atualidade, a qual mostra as atuais facetas dos modos de subjetivação postos em cena pela psicopatologia somática, evidenciando como o imaginário da época constitui o panorama sintomático dos sofrimentos subjetivos. Aí que está. Nós estamos falando de sofrimentos subjetivos. Quanta coisa de sofrimento subjetivo que sai no discurso de uma pessoa. Ela fala durante 50 minutos com agonia. E com isso ela acaba sentindo dor de cabeça, ela começa a ter tremedeira, ela começa a ter taquicardia, começa a sentir falta de ar, começa a sentir cansaço, tudo psicossomatização. Se tem problemas alérgicos, começa a aparecer alergias, coceira no corpo. As somatizações, gente, são queixas mais frequentes nas consultas psiquiátricas e psicológicas. A investigação sobre o tema ocupa destaque na área da saúde. Existem quadros de somatizações que não se acomodam às categorizações psiquiátricas, interrogando suas explicações nosográficas, bem como as consequências em termos de diagnóstico e prognóstico. Então, nós aprendemos a fazer um diagnóstico, mas nós não vamos passar prognóstico. Porque quando nós identificamos e que nós fazemos um diagnóstico, que nós interpretamos o diagnóstico, nós não vamos dar diagnóstico para a pessoa. Nós temos que arrumar uma forma de pontuar para que ela resolva o problema dela. Por que ela está tendo aquele tipo de doença? Desculpa, Antônio. Oi. Desculpa. Prognóstico e diagnóstico. Poder diferenciar, por favor? O que você acha que é um diagnóstico? Diagnóstico, identifico que seja alguma coisa. O diagnóstico seria, vamos dizer, é uma somatização, vamos dizer. Dá o diagnóstico daquele sintoma. Agora, prognóstico. Vamos pedir ajuda da Sara? Para ter a participação também do grupo? Pode ser, Sara? Aí tá certo ali o que ele falou, né, professor? Bem isso, o diagnóstico é o que ele concluiu do assunto, né? Ele fez um diagnóstico. E o prognóstico é o que vai acontecer dali para frente. Ele faz um prognóstico, ele prevê. Muito obrigado, por exemplo, Sara. Vamos puxar assim para o caso do Covid, tá? Então a pessoa se preocupou demais, olhou a TV demais e aí desenvolveu todo o quadro clínico. Gostei dessa. Aí desenvolveu todo o quadro clínico. Sim. Aí foi consultar com o Antônio e o Antônio disse, para de piração, vai lá no CIS e resolve tua situação, né? Vai no CIS e procura uma solução. Ela foi. Aí chegou lá no CIS, encontrou um colega meu que deu um monte de remédio para ela. Isso. E ela tomou. Mas, ao mesmo tempo, ela continuou alimentando a preocupação. Aí ela voltou no Antônio e o Antônio disse assim, tu tá medicada, tu tá com o exame marcado, tu tá fazendo tudo que tá no teu alcance e tu ainda tá preocupada, o prognóstico que eu tenho para ti é sombrio. Baixo pro tubo. É o prognóstico, né? Isso aí. Muito obrigado, Sara. É bem isso. Então, o prognóstico, deixa eu falar, aproveitar aqui, completando assim a fala da Sara, que contribuiu bastante conosco. Como eu falei o caso dessa mulher que está grávida, que ela está com aquela neurose, que ela
sentindo falta de ar, sentindo suadouro, porque iria ter que enfrentar uma situação. E quando eu pontuei por que ela estava daquele jeito, que falei que ela estava daquele jeito, porque ela está permitindo, ela não está no comando da vida dela. Se eu tivesse falado prognóstico, vai ser uma caca mesmo. É ou não é? Mas da forma como você pontua, você atribui a ela a responsabilidade do equilíbrio dela é dela, e não das pessoas que vão chegar. Certo, Marcelo? Ô, professor, mas aí, ô, professor, se o professor quisesse ser um pouquinho terapêutico, digamos assim, né, além do diagnóstico, prognóstico, um terapêutico, né? Uhum. Aí o professor ia dizer assim, ó, no exemplo do Covid, né? Tá em ti ficar calma e fazer o tratamento, colocar numa situação de saúde, ou te colocar numa situação de doença e ficar apavorado e ficar... Aí já é terapêutico, né? É terapêutico, Sara. Muito bem colocado. Mas são dois prognósticos, né? Mas aí sempre a responsabilidade é da pessoa. Sim, com certeza. Muito bem colocado. É isso mesmo. Os episódios psicossomáticos, muitas vezes, são tratados por especialidades médicas que terminam por não apreender as múltiplas determinações e seus complexos sentidos, já que partem do olhar biomédico centrado na noção do organismo e de patologia. Não são todos os médicos, como é o exemplo da Sara, que está vindo fazer um curso de psicanálise, que entende perfeitamente esta falta, não é, Sara? Uhum. Apesar da importância do contato dos profissionais do campo médico e de áreas afins com construções de sentido que incluem o subjetivo no fenômeno do adoecer, é importante privilegiar as leituras de psicopatologias orgânicas a partir de campos de investigação teóricos clínicos da psicanálise. Pensar no adoecer orgânico não conversivo a partir da psicanálise implica considerar a unidade psicossoma, bem como a etiologia multifatorial das patologias, as mais variadas. E quanta patologia está aparecendo aí nessa troca de imagens aí para vocês? Hipocondria, distúrbio da visão, neuroses, psicoses, dores, toque, e assim por diante. Fome, comida, hipocondria, e assim por diante, um monte delas, que estão provocando, são multifatorial de patologias provocadas por uma situação de algum transtorno mental. Acolhendo os ruídos do corpo, Freud ressalta a organização hipocondríaca com a retirada do interesse da libido do mundo externo e dos objetos de amor, concentrando-a no órgão que lhe prende a atenção. Então, Freud teve uma visão fantástica de falar de psicossomática na época dele, porque o hipocondríaco sempre existiu. Aquele que cria uma dependência que tem que ir no seu médico, tem que ir no seu médico. Como alguns também vão criar uma certa dependência, que eu tenho que ir no psicanalista, eu tenho que ir no psicanalista. Ele passa a ser um hipocondríaco com uma consulta, com uma sessão de análise. Como é hipocondríaco, com vários tipos de remédios. Qualquer coisinha está tomando meu remédio para isso, remédio para aquilo. Aí o fenômeno psicossomático, que é marcado por uma sintomatologia somática não conversiva,
expõe modos de expressão do sofrimento psíquico no corpo-organismo, por alterações funcionais ou lesionais. Ora, quando nós passamos pela semiologia, nós aprendemos ali um punhado de receitas de como fazer a identificação das expressões, da fala e assim por diante. Eu sempre aproveito a fala, que a fala diz muita coisa. As expressões, então, nem se fala, como isso é marcado, como isso é uma forma de fazer uma identificação. São sintomas de sofrimento psíquico. Um deles que você pode observar quando a pessoa vem e começa a falar, nós não sabemos o que realmente ela precisa falar. Não sabemos o que vai sair lá de dentro. E não sabemos se o que ela está falando está cheio de mecanismos de defesa que provavelmente está. Mas observa como está a respiração, como está a fala. Como é que ela está respirando? Se você faz um rapport e você começa a respirar pausadamente, você começa a mostrar uma imagem de equilíbrio, na prática do rapport, você vai perceber que a pessoa também começa a mudar até a maneira de falar. Ela poderá estar provocando quando ela está falando rápido, quando ela está com a respiração acelerada. Ela está respirando pela boca, ou está respirando só pelo nariz, mas não está utilizando o diafragma. A respiração ela está rápida. Tudo isso vai estar provocando uma alteração psicossomática muito grande. Provavelmente, se for fazer algum exame clínico, poderá apresentar uma taquicardia, uma arritmia, poderá alterar a pressão arterial. Até a glicemia pode ser alterada, o que seria identificado como diabética. Pode ser tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia, ela pode até ter um desmaio. Desde cedo, Freud assumiu as dificuldades em tratar doenças orgânicas, hein? Admirando Ferenc quando esse se atirava nas águas turvas do adoecer somático. Olha lá, começando, 100 e poucos anos atrás. Adoecer somático desafiador das elaborações sobre as conversões e a hipocondria. Ferenc escreve que foi necessário esperar o advento do método psicanalítico introduzido por Freud para se poder explicar até uma profundidade antes insuspeitada a vida pulsional, onde o corpo e o psiquismo não param de se influenciar mutuamente. O que quer dizer este último trecho? A vida pulsional, porque nós vamos lá na base da primeira tópica de Freud, quando ele fala das pulsões. Vocês se lembram daquela pirâmide? A pulsão que vem lá do fundo do inconsciente. E que isto vai formar uma energia libidinal, que vai ser dirigida a algum objeto externo. O que isto provoca de ansiedade. E com isso começa a influenciar no corpo, acelerando o seu batimento cardíaco, retesando a musculatura e assim por diante. Um dos efeitos, quando eu falando agora da pandemia, que está chegando a hora do pessoal começar a tomar vacina, eu já tomei minha primeira dose, é que as pessoas têm medo de agulha. Me lembro a fala da enfermeira que me vacinou na semana passada. E ela fez o trabalho, pronto, terminei. Eu falei, muito obrigado, você tem uma mão de anjo, muito delicada. Ela falou, mas é que foi tão fácil aplicar no senhor, sim, estou totalmente relaxado.
Eu imagino o que você sofre aqui com aquelas pessoas que vêm que estão tensas. Falou, nem diga, dá a impressão que a agulha vai quebrar. Porque está tensa contra a musculatura. A prática com um tratamento psicanalítico faz com que a gente, na tranquilidade, você estando na sua forma tranquila de ouvir, que a pessoa se sinta relaxada. E quando ela se sente relaxada, aquela tensão que ela segura de coisas que ela tem que falar, começa a perder a força e ela consegue botar para fora isto. Por quê? Nós sabemos que lá na vida pulsional, o corpo e o psiquismo não param de se influenciar mutuamente. A todo instante se manifestando. Então, a leitura corporal, a leitura das expressões, está nos dizendo um monte de outras informações. Então, voltando novamente. Embora o Freud tenha começado a lidar com o adoecimento somático não conversivo, a partir do campo das neuroses atuais e daquela época, a clínica, a escuta de pacientes somatizadores, vem assinalando o lugar dos momentos iniciais da constituição do psiquismo nos destinos da organização libidinal. Olha aí que interessante. Vamos lá no fundo, pulsão, e agora a organização libidinal. Ficou claro para vocês? Aí está, Ferenczi e Freud. Para Ferenczi, a patoneurose, ou seja, patologia neurótica, ou neurose de doença, parece que, em numerosos casos, a libido retirada no órgão doente ou ferido e provoca ao nível do ponto doente ou ferido sintomas que devemos atribuir a um recrudescimento local da libido. Ora, libido que não é investida no ego como um todo, mas essencialmente no órgão doente ou ferido. A pessoa passa a ter até prazer de colocar a sua libido no sofrimento. E daí, somatização. Ferenczi desenvolveu no texto as neuroses de órgão o seu tratamento. Caso de neurastenia, dizendo a neurose de órgão mais conhecida, segundo Ferenczi, neurose de angústia, neuroses monossintomáticas. O que é isso? Asma, neurose de estômago, distúrbio intestinal grosso, intestino preso, neuroses cardíacas, enxaqueca, ressaltando que o curso de toda enfermidade orgânica é, aliás, afetado favoravelmente ou desfavoravelmente por influências psíquicas. Eu tinha um grande amigo, neurologista, neurocirurgião, e ele fez um trabalho de estudo com 600 mulheres sobre enxaqueca. E tem um índice, inclusive, que ele me passou da ocasião da OMS, que 30% das mulheres sofrem de enxaqueca. É um índice bastante elevado, né? E o tratamento que ele fazia? Medicação de pacote. Mas ele me dizia, olha, meu amigo, tratar uma pessoa com enxaqueca não é difícil. A maior dificuldade que eu tenho de tratar a pessoa é com a ignorância. Porque eu passo a medicação para ela tomar certinho, com os horários de tomar, ela não toma. E volta aqui um mês depois e diz que não funcionou, que a medicação não deu certo. Aí eu perguntei, você tomou conforme eu prescrevi? Não. Ele tinha vontade de matar a paciente, né? Aí, um monte de problemas.
Eu tinha aquele paciente, o fotógrafo, que ele chegava no meu consultório com 2 bombinhas, uma em cada mão. E sentava e já usava uma. Ele trazia outra de reserva, porque se acabasse, ele tinha que usar a outra. Veja o nível de neurose que estava esse homem. Logo no começo eu falei para ele que, à medida que nós fôssemos desenvolvendo, ele colocando para fora aquilo que eu estava vivenciando, e ele fosse resolvendo a vida dele, porque o problema era ele resolver a vida dele, por isso que ele estava doente, não era eu que ia resolver. Ele não iria mais precisar de bombinha. Quando eu falei isso, ele regalou os olhos. Será? Uhum, isso mesmo. Continuou nas terapias, pontuando as coisas que ele tinha que resolver dele, porque ele não estava resolvendo. Começou a resolver. Um dia chegou no consultório, a primeira coisa que eu notei, que a gente observa tudo, é que ele não tinha nenhuma bombinha na mão. Aí, quando terminou a sessão naquele dia, eu falei para ele, você notou que você já teve uma mudança muito importante? Ele falou, não, qual foi? O que você sempre trazia nas mãos? A bombinha. Onde é que eu larguei essa porcaria? Se esqueceu da bombinha que estava resolvendo a vida dele. Pensar no tratamento de pacientes marcados pelo adoecimento somático corresponde a dar à clínica sua magnitude. Isto é, poder pensar no sofrimento fora dos esquemas de simbolização, na qual o corpo pulsa em dor, uma dor indizível e refratária às intervenções que visam as formações do inconsciente. Avaliar bastante a psicosomatização, depois estudar bastante essa apostila, se quiserem buscar alguma literatura mais, vai ajudar muito. Vocês vão começar a observar quando vocês mesmos psicossomatizam pelo fato de alguma situação que você não percebeu que é aquilo que está te afetando. E quando nós estamos observando uma pessoa, como nós podemos, com a nossa postura, ajudar a reduzir aquela tensão daquilo que está psicossomatizando? A psicopatologia somática, ela constitui um campo de desafios à clínica, constituindo-se pela não implicação do sujeito em seu sofrer, sendo este figurado pelos destinos de um corpo lesionado e dolorido, assim como pelas prescrições médicas. Professor. Oi! Tudo bem? Melhor agora. Pode falar. Então, deixa eu te falar. Isso fala da minha experiência, tá? Na parte de diagnóstico, sabe? Eu já fui, vamos dizer, já fui para o hospital e, de alguma forma, eles não me disseram que eu tive. Faz 2 anos atrás, eu tive um problema com a minha pele, sabe? Eu estou te ouvindo, tá? Eu só vou pegar água. Pode falar. Tá. A questão a gente sabe, né? A pele, né? É nosso cobertor, né? Então, tudo isso, eles não puderam me passar um diagnóstico, assim como aconteceu comigo no meu coração. E eu vejo que a medicina, ela não é só ciência, ela é arte. Não tem como criar assim, é isso, sabe? É só, né, alguns tipos de fontes assim que tu pode usar para criar um diagnóstico. Sim. Entendeu? E para que serve para o psicanalista fazer uma identificação de diagnóstico? Para encontrar uma forma de pontuar por que a pessoa está tendo aquele tipo de problema.
aquele tipo de doença. Esse é o canal. E como é que você superou esse problema, Mônica? Aí que tá, né? Foi daí que que eu comecei a ler sobre psicanálise e eu me apaixonei porque eu precisava falar e eu falei. E isso melhorou só por uma fala. Uma maravilha, né, Mônica? Eu tô dizendo isso por mim, mas é porque eu amo mesmo a psicanálise, é incrível. Legal. Você é apaixonada pela psicanálise? Sobre as pessoas, né? As pessoas são loucas. Muito legal, muito obrigado da sua contribuição. Os significados do câncer e dos aspectos comportamentais, desenvolvimentais e interacionais nele envolvidos despertam a atenção das clínicas médicas, psicológica e psicanalítica. Pesquisas sobre características do paciente com câncer, da personalidade da família com câncer, iluminam fenômenos observáveis importantes. Proteção excessiva da mãe, hipersensibilidade afetiva, conflito familiar, pouca agressividade, mudanças fugazes de vínculo com alguém. E aí está nesta imagem algo que a Liga Feminina de Combate ao Câncer usa este símbolo. Se não me engano, é Outubro Rosa, né? Da campanha Combate ao Câncer. Eu tive a oportunidade de ser convidado a fazer uma palestra para essas senhoras que compõem a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Foi bastante interessante. E ali, elas têm uma fala, que todas foram lá na frente falar, elas têm uma fala muito interessante. Todas dizem a mesma coisa. Por que não eu? Por que se desesperar se você tem um câncer? Se 30% das mulheres têm câncer de mama. Então, por que não eu? Esta pergunta, por que não eu, é um trabalho psíquico para amenizar o desespero de ter um câncer. Muito interessante e inteligente o trabalho que elas fazem. Agora, por outro lado, quando você encontra com esse grupo, se tem, eles fazem palestras, eles fazem reuniões, vão nas câmaras municipais. Muito interessante se tiver a oportunidade de participar. Nós temos a aprender muito com eles, porque é uma forma de amenizar o desespero pela possibilidade de uma morte, de um sofrimento pela dor com o câncer. E, por outro lado, nós vamos ver um grande número de mulheres que estão ali também sublimando algo que lhe falta na sua vida pessoal e principalmente na sexualidade. A consideração das possibilidades e implicações dos percursos dos membros da família é enriquecido quando as alternativas construídas no campo do singular são inseridas na lógica dos traços parental, fraterno, conjugal e coletivo. É interessante, né, quando isso ocorre, nós estamos falando em família, apareceu um câncer na família, realmente é um desespero. Hoje aparece um Covid na família, outro desespero. O que é pior, Covid ou câncer? Que coisa, né? Só que o câncer já tem uma tradição, o Covid é doença nova, nós não sabemos como lidar com ela ainda. Estamos aprendendo. E ainda as informações que vêm totalmente desencontradas. A informação de que o vírus também é mutante, que já tem 3, 4 mutações ocorridas.
Bateu o Covid e vai entrar em desespero? Ora, eu vi a minha companheira com todos os sintomas. Então, eu falei, ó, vamos lá na farmácia fazer um teste. A gente paga aquele teste lá, isso é baratinho, é R$ 150. Vamos fazer o teste. Fez o teste, positivo. Falei, agora eu vou fazer o meu, porque certamente eu também estou com esse bicho aqui dentro, né? Embora eu não tenha nenhum sintoma, sou assintomático, não sabia. Deu positivo. Ok, deu positivo. E aí? Vai se desesperar? Por que não eu, se está todo mundo sendo infectado? Deu positivo, e agora? O que eu tenho que fazer? É essa forma, isso que nós temos que saber pontuar para que a pessoa possa resolver a vida dela. Oi, quem falou? As elaborações freudianas do narcisismo assumem lugar fundamental quando nós lidamos com processos de dor e mal-estar orgânicos, já que o ser enfermo retira suas catexias libidinais de volta para o seu próprio ego e as põe para fora novamente quando se recupera. Então, se ele coloca a catexia libidinal no seu próprio ego, ele pode provocar doenças, porque ele não consegue satisfazer. Aí, mal-estar orgânico. Qualquer tipo de sintoma que a gente possa ter, ele tem que perceber, caramba, por que eu estou tendo isso? Se não temos como fazer uma identificação, vamos procurar um profissional. Existe forma de tratar? Sim, tem forma de tratar. Mas aí como é que fica o narcisismo? Eu vou dizer para alguém que eu vou estar doente, que eu estou doente, que eu estou isso, que eu estou aquilo? O narcísico não pode ficar doente? Ele tem que estar sempre bonito? Aí com isso fica com uma dor do mal-estar orgânico interno, sem se manifestar com alguma pessoa, mas está sofrendo. A catexia libidinal, que volta para o seu próprio ego, ataca determinados órgãos. E isso desenvolve doenças psicossomatizadas. Quando se recupera, aí a catexia volta para fora novamente. As Ô, queixas... professor, eu não entendi o narcisismo aí. O narcisismo... Eu não entendi. Eu vou falar para alguém que eu estou doente? Isso é o narcisismo. Percebe? O narciso, ele tem que mostrar a sua imagem bela. Entendeu agora ou não? O narciso não consegue se abrir em questões de doença. Isso! Porque ele tem medo de sofrer uma rejeição, ele quer que as pessoas o admirem, que ele acha que ele é bonito, que ele está sempre brilhando. Entendeu agora? Entendi. Tá, E mas aí, aí mas, vamos ler de novo, então. mas ele fica com aquela dor e um mal-estar interno, atingindo seus órgãos. Ficou claro agora ou não? Tudo bem? Uhum. As queixas orgânicas recorrem à ciência para o seu entendimento. Porém, apontam para o que resta. O que escapa da apreensão do corpo como carne, abrindo espaços a novos e inusitados entendimentos. É como a pessoa demora a procurar um médico. Por que vai demorar a procurar um médico? Ah, eu não tenho plano de saúde. Caramba, mas a gente pensa assim, eu estou falando com uma pessoa, não estou falando de uma pessoa de nível baixo, de nível
financeiro baixo, estou falando com uma pessoa de classe média, é uma pessoa que sai, vai num restaurante com seu parceiro ou em 4 pessoas e vão lá, gastam lá 500, 700, 800 reais. Há pessoas que fazem uma viagem e gastam lá 2, 3 mil, fazem o seu carnezinho, e entra no seu cartão de crédito. Ora, está sentindo que está acontecendo alguma coisa, não quer gastar 300 reais para ir numa consulta, num médico especialista, 400, que seja 500, investimento no seu bem-estar. Que coisa, não é? Como são incoerentes as coisas. Oi. Mas isso é assim, né? Eu sempre falo isso. A pessoa, ela gasta com unha, é o que você está falando, gasta com viagem, não vê valor. Mas pagar uma consulta particular para médico... E comprar uma caixa de remédio que custa 100 reais é um absurdo. Não, e o tanto que o médico estudou, o tanto que ele investiu para chegar onde chegou. Rose, aí vai comprar uma caixa de remédio, 100 reais um remédio. Que absurdo! Pois é. Mas aí abre uma garrafa de champanhe de 150. Vai, compra um monte de cerveja. Porque a garrafa de champanhe, ela tem a libido dela, que está ali levando essa pulsão forte do prazer. Professor. Nós temos muito que trabalhar no ser humano ainda. Eu li no Mal-Estar da Sociedade que eu até peguei aqui o trecho, né? Que no fundo ninguém acredita em sua própria morte, né? O Freud fala. E o nosso inconsciente ele está convencido que a gente é imortal. Isso. Então a gente tem essa sensação de que a gente vai sair dessa. Lá no fundo a gente acredita nessa imortalidade, sabe? E eu acho que é por isso que a gente toma esse tipo de atitude. Né? Muito bem colocado, Rodrigo. Eu achei que enquadrava aqui no que a gente estava falando. Sim, com certeza. Muito boa a colocação sua. As doenças reconhecidas como psicossomáticas pela medicina denunciam as limitações e importâncias dos referenciais médicos quando focalizados isoladamente no processo de tratamento daqueles que padecem no real do corpo. Então, o médico bem desenvolvido, ele também tem um bom conhecimento sobre a psicossomatização. Entendendo que, além de uma medicação, é necessário um tratamento terapêutico. E muitas vezes o placebo funciona porque é psicológico o que está acontecendo a coisa. Passa lá uma medicação que é um puro placebo e diz para a pessoa, você vai tomar isso aí de 8 em 8 horas, você vai ficar bom rapidinho. E o cara compra aquele placebo, toma e vai ficar bom. Funciona, né, gente? Professor. Oi. Só assim, isso que você está falando, comigo aconteceu agora à tarde. Eu estava com uma dor, assim, fui na ginecologista. Aí, ela fez os exames, ela falou, nossa, você está ótima, fez todos os exames e tal. Eu saí de lá, eu não tinha mais dor. Eu falei assim, eu precisava ouvir alguém falar que eu estou bem. Precisava, né? Precisava, né? Ainda bem que você foi procurar um profissional. Valeu pagar? Valeu! Valeu! Aí ela deu vários exames que a gente precisa fazer mesmo, né? E aí eu fui embora agora eu tô pensando nisso que você falou, o placebo. Placebo. O placebo na fala também, hein? A gente tem que aprender a utilizar isso. E quantos, né, Sara? Quantos que reagem só com placebo, né?
A Sara que faz a medicina de rua deve ver muito dessas coisas, né, Sara? A pessoa ela precisa saber que ela pode optar no que ela vai acreditar, né? Se ela vai olhar para, se ela vai direcionar a libido dela para a vida ou para a morte, né? Aí tem a expulsão de vida e a expulsão de morte que Freud já falava, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte que nós começamos lá no comecinho do curso. Bem assim. E aí vem os mecanismos de defesa, os instintos de sobrevivência, assim por diante. E no fundo, isso tudo ela se dá conta que é ela que decide para onde que ela vai olhar, né? Sim, por isso tem todo o nosso trabalho, que a pessoa realmente não consegue enxergar isso, ela não consegue se resolver. Então, os processos de desencadeamento, evolução, agravamento e desenlace das manifestações psicossomáticas interrogam, portanto, aspectos psicológicos nelas envolvidos, aspectos comportamentais que estão sendo manifestados. É sempre ali, na cabecinha desse senhor que está aparecendo na imagem aí, um monte de ideias, um monte de fantasias, um monte de coisas. Mas está realmente falando as coisas que precisa falar? A importância do trabalho clínico visa a permitir que o sujeito se posicione frente à doença sem experimentar a autocensura melancólica de aspectos regressivos, expresso na dor impossível da iminência de sua destruição como sujeito. Vamos ver o que isso significa. A reconstrução da rede simbólica pela inclusão do corpo biológico, o trabalho psíquico, a elaboração de sintomas psíquicos se fazem possíveis na construção de uma história suportada pela transferência. Essa história que ela está transferindo toda hora para nós, a pessoa batendo naquela mesma tecla, porque ela não consegue enxergar uma outra coisa. Eu costumo usar um pouco, falar das janelas da vida, não sei se vocês compreendem isso, já entenderam como que é a janela da vida. Ora, você pode abrir, você tem várias janelas, você abre as janelas que você quer apreciar. Se você abre uma janela e está só tempestade, mas você tem uma outra janela no outro lado que tem sol e está um dia bonito, a escolha é sua, se você fica olhando a tempestade ou se você fica olhando o sol com um dia muito bonito e florido. Então, cada um tem esta possibilidade de escolher o que elas vão olhar. Mas acontece que fica olhando uma única coisa e aí a libido vai se catequizando naquela coisa. Aquilo que é ruim, que está aparecendo lá fora, acaba dando um prazer masoquista. Já Lacan, lá na frente, vamos estudar lá na frente, esse grande psicanalista também contribuiu muito com a psicanálise, diz assim: a forte demanda do sujeito portador de doenças orgânicas, ao procurar análise, reside na conquista de um cúmplice a mais para a sua dor. Ora, olha o que Lacan diz, que a pessoa, quando ela está com uma doença orgânica, quando vai procurar análise, ele está procurando um cúmplice para a sua dor, para dividir a sua dor. E, de fato, vem para o consultório, ele quer dividir a sua dor interna, ele quer compartilhar seu sofrimento. Viu, Antônio? Oi. Então, casa com aquela frase dele, não sei se eu podia me corrigir, que o Lacan tem no sentido assim, a gente constrói o nosso eu para o outro, não para nós mesmos, né? A nossa construção do nosso eu. Né? Na realidade, tu está construindo o teu eu através do outro, né? Então, por isso essa necessidade desse cúmplice, né? Sim.
Sim. Né? Aí na fala do Lacan, o que ele quis dizer com isto? Você conseguiu entender, Márcio? Que encaixa bem na conquista de um cúmplice a mais para sua dor. Porque compartilhar a dor diminui a tensão, né? Diminui o peso. O que se pode oferecer a eles são possibilidades de vida com angústia e com mal-estar. Possibilidade de repensar a si mesmo na tentativa de não tornar insuportável a tão irremediável dor de existir. É o que eu estava falando agora desta mulher que vai dar à luz. Ela estava numa angústia muito grande, num mal-estar muito grande, mas foi pontuar dizendo que ela está permitindo fazer isso com ela. Aí ela repensar a si mesma na tentativa de não se tornar insuportável. Porque é uma dor existir naquela situação. Mas ela pode resolver. É só não permitir que estejam invadindo seu espaço. E para isso não precisa brigar. São formas simples de dizer quando alguém está invadindo o nosso espaço. Oh, por favor, esse espaço é meu, não te pertence. Lembra que a gente fala sempre do isso não me pertence? Temos que praticar isto. Isto não me pertence, isto não te pertence. Começou a querer invadir o nosso espaço, opa, isso não te pertence. O assunto não é seu, é meu. Vai se ofender? Que se dane. Aí, quando você tem uma posição assim legal, o que acontece? Você tem um ego mais equilibrado, porque você não se afeta. Mas também não vai permitir que fiquem trazendo afetos para você. Mas um ego em conflito e fragilizado, ele permite a invasão dos outros, mesmo que seja pai, mãe, marido, esposa, irmão. Cada um tem sua individualidade. A gente tem que saber que a pessoa precisa ter a sua individualidade para ser ela mesma, porque ela não pode ser igual ao outro, é ela. E quando está sendo invadida, dor de existir. Os modelos hegemônicos do fazer clínico, a escuta do sofrimento, não se restringe ao campo paradigmático do consultório individual, mas pode constituir outros settings, como em ambulâncias de saúde, ao pé do leito, em enfermarias, nos quais a experiência transferencial possa construir um espaço de continência às queixas, demandas de cura da dor que toma conta do corpo, abrindo horizontes para a passagem da fala sobre a história da doença para a história do doente. A última vez que eu fui, não foi a última vez, não. Eu fiz uma viagem, não vou falar a última vez porque estou acabando com ela. É a última? Não, não é a última. Eu vou ter muitas outras. A viagem que eu fiz no ano retrasado, antes de começar a pandemia, lá para o Vale do Paraíba, lá para a minha cidade, São José dos Campos, foi muito interessante. Na ida, conversando com uma mulher que estava ao meu lado, aí ela contando coisas para onde ela estava viajando, por que ela estava viajando, numa ansiedade muito grande, quando ali já surgiu uma oportunidade de fazer uma pontuação para a pessoa ficar mais tranquila. Quando eu peguei o ônibus do aeroporto de Guarulhos para ir para São José dos Campos, também ao meu lado tinha uma enfermeira.
Só nos cumprimentamos e tal. Quando chegou no meio da viagem, aconteceu alguma coisa lá, que fizemos um comentário. Aí ela começou a falar. E falou das agonias que ela estava passando e tal. Aí depois que ela falou tudo aquilo, ela estava assim, angustiada, desesperada. A mãe doente, mais o problema do namorado, que tinha prometido casar, não casava. Eu disse assim, para ela, vou contar para você uma historinha. Aí contei para ela a história do Anel do Rei. Quando eu falei, tira o Anel do Rei, olha lá dentro, está escrito assim, isto também passará. E tenha certeza, vai passar. Nossa, ela se transformou quando eu falei a história do Anel do Rei. Ela se transformou completamente. A respiração dela voltou a ficar mais lenta, ela ficou mais tranquila. Aí fez questão de passar o telefone dela para mim. Me pediu se eu indicava alguém em São José dos Campos, indiquei a minha colega em São José dos Campos, ela foi fazer terapia com a minha colega em São José dos Campos. Você está ali, não custa você falar alguma coisa, quem sabe a pessoa toma um rumo. Aí nós estamos dando o quê? Uma ajudazinha, um empurrãozinho para ela resolver a vida dela, né? A história da doença para a história do doente. Qual que é a verdadeira história? O que está acontecendo realmente? Na realidade, a pessoa está doente porque ela está permitindo que a história dela a deixe doente e ela não resolve a sua história. A história da medicina psicossomática é paralela à história da humanidade. O adoecer é uma preocupação que acompanha o ser humano desde a antiguidade. Então, sempre teve doença, né? Surge ou existe como parte do esforço de entendimento do homem em relação aos enigmas da saúde, da doença, da vida e da morte. E como nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte e o instinto de sobrevivência, nossos próprios mecanismos de defesa fazem com que a gente fique doente. Os primeiros passos fundamentais para desvincular a doença do pensamento, vejam aqui, pensamento mítico-religioso, e favorecer a evolução ética e cultural da medicina, foram dados através do desenvolvimento de cultura grega. É muito interessante isso. Nós não somos convidados a ir fazer uma palestra numa comunidade evangélica. E também não somos convidados a ir fazer uma palestra numa comunidade cristã, católica, seja lá o que for. Eu fui convidado a fazer uma palestra num centro espírita. Isso foi muito interessante. Aliás, foi a primeira vez que eu fui numa comunidade espírita, porque não é uma religião igual a essas outras. É uma doutrina. Junto com um grande médico espírita, que é especialista em regressão, uma figura internacional. E foi muito legal essa experiência. Mas quando terminou, que o pessoal, fiquei por último para falar, sempre deixo eu para falar por último, aí você tem que fazer um esforço maior para poder superar aqueles que os caras também são bons de fazer o seu trabalho, né? Foi quando eu expliquei no conhecimento da psicanálise, de uma forma científica, o que acontece num processo de regressão. Como que funciona essa energia que passa? Como que nós entramos no estado de transe? E como que nós vamos acessar lembranças? Eu só não viajo nas lembranças de vidas passadas, porque eu não tenho acesso a isso, eu tenho acesso ao ser que está ali presente. E aí, quando terminou, que o pessoal vinha lá me cumprimentar, conversar comigo, aí alguém pergunta, você é médium?
Não, não sou. Eu sou psicanalista. Interessante, gente, que a expressão maior do movimento inaugural a Hipócrates, para que o homem é uma unidade organizada, sendo o corpo sua dimensão funcional, a alma sua dimensão reguladora e a doença, o efeito da desorganização desta unidade. Olha, lá em Hipócrates, falando de somatização. A tendência para a separação do corpo e da mente, ela é antiga, tanto no campo da filosofia como no campo da medicina. Na psicanálise não é diferente essa questão. Mesmo em termos atuais, a necessidade e procura do entendimento sobre doenças psicossomáticas gera dúvidas e questionamentos. Porque você fala para a pessoa que ela está com uma doença psicossomatizada, as doenças que se manifestam principalmente em mulheres, doenças do estômago, somatizações. Aristóteles, que exerceu a grande influência na cultura ocidental, atribuía ao coração a função do centro da atividade mental, gerando o fato de que, por muito tempo, o coração foi designativo dos estados emocionais. Até hoje a gente fala, tem aquela fala, do fundo do meu coração. Assim, o coração esgotado era a definição do estado de estresse pós-traumático. Meu coração está ferido. O medo era designado como coração irritado. E a ansiedade definida como um coração nervoso que bate forte e que está colocando um monte de energia, está desequilibrando todo o corpo com a sua velocidade de batimento. E assim, entre tantos outros. Os distúrbios psicossomáticos são as disfunções fisiológicas e as aberrações estruturais que resultam primariamente de processos psicológicos, mais do que agentes físicos imediatos, tais como envolvidos em distúrbios orgânicos. Vocês estão vendo a expressão aí desta imagem? Ela está movimentando aí para vocês? Conseguiram ler o que está escrito ali? Eu consegui. Sonofabite, filho da puta. Certo? É a tradução. Os estímulos emocionais formam vínculos entre fenômenos psíquicos, emoções, e os somáticos, que é o corpo. Mesmo quando as emoções são frustradas, elas se manifestam apenas pela modificação de parâmetros corporais. Olha só a expressão, que a forma do corpo, que ela está chamando a pessoa de filho da puta. São somáticos, sem que a emoção atinja a consciência, mantendo-se em nível inconsciente. E adquire uma força muito grande, não? No compêndio de psiquiatria, tem vários compêndios de psiquiatria, eu coloquei aqui um modelo, não vamos ficar correndo para comprar um compêndio de psiquiatria, basta para nós, temos aí um CID-10. No compêndio de psiquiatria, encontramos a descrição de que fatores psicológicos são importantes no desenvolvimento de todas as doenças. Aí, usando a medicina. Os debates entre os estudiosos do assunto recaem sobre a iniciação, o progresso, o agravamento ou a exacerbação de uma doença. Aliás, uma doença às vezes traz prazer em dizer que é doente. E se torna hipocondríaco, que ele precisa ter a doença para sobreviver. Ou então na predisposição e reação à doença, variando de acordo com a doença que a pessoa está manifestando. Freud demonstrou a perplexidade do relacionamento entre fatos da vida psíquica e os da vida orgânica, ao dizer:
aquele misterioso salto da mente para o corpo, na complexa tessitura dos sintomas. Ao se deparar com traumas emocionais, nos quais os pacientes sofriam desencadeamento de sinais e manifestações físicas, paralisia, surdez, cegueira e assim por diante. Como foi o caso desse médico que foi meu professor, que ele ficou paralisado, não conseguiu dar seguimento na autópsia. Então, Freud, quando disse isso, ele esteve diante de um episódio psicossomático. Ferenczi, em 1910, interpretava os sintomas psicossomáticos como sendo reações conversivas às doenças. Reações conversivas, o que ele está dizendo? Que são reações emocionais que se convertem em doenças. Para ele, o discípulo de Freud, o conceito de histeria conversiva se aplicava aos órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo. E Freud muito bem sabia disso, porque o Freud, a primeira profissão dele foi neurologista. Estou conhecendo bem como que tudo isso funciona, como que esta energia, a força do pensamento, alteram e produzem efeitos inervados pelo sistema nervoso autônomo, inconscientemente. Essa premissa vem sendo aplicada hoje a doenças como, por exemplo, a colite, a asma brônquica, rinite, insônia, todas como doença psicossomática. Portanto, a compreensão dos fenômenos mentais segue o modelo básico do arco reflexo na dinâmica psíquica. O que é arco reflexo? Nós pegamos um arco e nós o puxamos, fazemos uma força, ele vai vergar. Mas quando nós soltamos, este arco reflexo que vai voltar para a posição dele, ele vibra. O que passa a ser uma dinâmica de liberação ou de produção de energia, o que vai finalizar na dinâmica psíquica uma doença psicossomática. A história da humanidade narra as crenças sobre a criação do mundo, do homem, dos deuses e dos seus costumes, através de narrativas, crendices, fatos e mitos. São crenças que, de alguma forma, procuram explicar as inquietações do ser humano no coletivo. Os mitos vêm acompanhados de mistérios e narrativas imaginárias, acompanhadas de rituais e outras formas de suavizar as angústias que perpassam por todas as situações inexplicáveis ou ocultas. Nesse contexto, também a doença era entendida como algo sobrenatural, ligada a potências ocultas ou entendida dentro de uma postura mítica. A partir dos povos mais primitivos, não só a doença mental era atribuída à origem, aos maus espíritos, ao mal olhado, à macumba, à praga, mas a maior parte das afecções do corpo também. Muitas pessoas que estão doentes não querem se curar, porque ela tem prazer em dizer que está doente e ficar chamando a atenção das pessoas para a doença dela. Ou a doença é a vontade de Deus. Ganho secundário, né, Antônio? Hein? Ganho secundário. Sim, ganho secundário. A doença é a vontade de Deus. Ora, ela está totalmente fora de uma realidade, atribuindo, portanto, aos maus espíritos. Aqueles que querem fazer esse feitiço que fizeram. Esse é alguém que botou um olho gordo. Tudo é papo que a gente escuta por aí, não é?
As dores, as doenças, os males do corpo e do espírito, na sua origem, eram provindas dos deuses ou de um mundo sobrenatural, o que permaneceu no imaginário dos povos e por muito tempo seguiu atribuído à maior parte das patologias médicas. Há pessoas que têm medo de se curar porque ela sente culpa de algo que ela fez. Portanto, ela tem que pagar, e para ela pagar o pecado dela, ela tem que ficar doente. Que coisa, né, minha gente? A mitologia apresenta numerosos deuses como poderes curativos em seus santuários. Principalmente na Grécia, cujos poderes e formas míticas, com rituais, eram capazes de livrar o homem dos malefícios trazidos pelas pestes e doenças. Foi Apolo, o deus supremo da medicina, que consagrou a linhagem dos grandes terapeutas. Por muitas vezes, e até na cultura popular atual, o médico confunde-se com o xamã, o sacerdote, o mago, o bruxo, o feiticeiro, que produz encantamento e provoca a atração. Exemplo, João de Deus, né? Fantástico, né? A gente começa a ligar e começa a ver aquilo que está acontecendo. O mago, o bruxo, o sacerdote, o xamã, o feiticeiro, produz encantamento e provoca a atração. São homens privilegiados que, de forma mais ou menos direta e com capacidades para, além de, conseguem livrar dores, mal-estar e doenças, mas em seu proveito próprio. Tirar vantagem. Até a Idade Média, a questão dos fenômenos mentais, que era o domínio exclusivo dos sacerdotes, e os males físicos ficavam a cargo das práticas médicas. No entanto, aqueles que acreditam no mal, aqueles que acreditam que é a vontade de Deus, que são espíritos, não sei o quê, exorcismo, acreditam no exorcismo. Com o declínio geral da cultura e das artes, houve um prejuízo na evolução do pensamento e das concepções da área médica, vindo a prejudicar as formas de tratamento dos doentes mentais que eram exorcizados ou sofriam castigos penosos, ficam à margem da sociedade. Como quando se construíram os manicômios aqui no Brasil e várias outras partes do mundo, uma barbaridade. Tanto que vocês veem no filme Nice, a expressão da loucura, a forma como que isso era tratado. Há pouco tempo recebi gente que veio de hospital psiquiátrico de Curitiba e, pelo relato, não tem como não ser louco estando naquele hospital. As intervenções que são feitas, as proibições que são feitas, a pessoa vive numa prisão sem ter feito absolutamente nada. Hipócrates foi um médico por inteiro, global, tanto com as doenças físicas como com os problemas mentais. É uma sabedoria fantástica. Descreveu quadros maníacos, paranoicos, melancólicos com muita propriedade, considerando o cérebro como o órgão do pensamento. Interessante, né? Que visão a dele? Entender a função do cérebro. Órgão do pensamento. E pensamento o que é? O pensamento
mente, que utiliza o cérebro. Que visão fantástica teve Hipócrates. Ao descrever que os chamados distúrbios de memória, em caso de desinteria, afirmando que poderia aliviar o quadro de loucura, os estados confusionais agudos ou estados maníacos podem desaparecer quando seguidos de uma hemorragia, ou seja, varizes ou hemorroidas. Ai, que coisa interessante. No caso Nietzsche, além da loucura, mostrou claramente os estados confusionais agudos, estados maníacos, que desapareceram quando seguiram, simbolizando uma hemorragia, porque eles transferiram para a arte a sua energia libidinal. E surgiram coisas maravilhosas. A partir de Pinel, que os doentes mentais deixam de ser tratados com crueldade. Que antes, eletrochoque, um monte de outra lobotomia. As doenças mentais passam a ser investigadas em sua etiologia, principalmente depois da descoberta sobre a paralisia cerebral progressiva, que era causada pelo neurólogos. Freud, que vem descobrir que as reações humanas normais ou patológicas preservam relações de sentido e podem ser compreendidas. Suas teorias trazem a primeira compreensão global sobre uma enfermidade quando descobre a histeria de conversão. Então, nós já falamos anteriormente o foco da psicanálise é para os neuróticos, não para os psicóticos. Mas também contei para vocês o caso de uma psicótica que era esquizofrênica, que fez terapia e tratamento comigo. É necessário saber quando você usa terapia de apoio ou quando você vai utilizar a pontuação, a terapia psicanalítica de Freud, a clássica. Nesse desenvolvimento, a gente consegue obter resultados bastante interessantes. Grandes e eminentes profissionais da medicina, estudiosos, pesquisadores, professores universitários e servidores da área, abriram seus serviços de forma pioneira para abrigar setores da medicina psicossomática. Campo fantástico. O marco desse movimento pioneiro no Brasil está com Juvenal Marcondes, na compreensão psicanalítica de alguns aspectos da atividade médica, e com Danilo Perestrello, que já é mais famoso, com a sua obra A Psiquiatria Atual como Psicobiologia. Que interessante esta visão do Perestrello. Em suas primeiras obras, Freud dedica-se a estabelecer uma distinção nosográfica das diferentes afecções neurológicas, encontradas por ele no contexto da clínica médica. Ora, nós temos que também começar a utilizar esse entendimento, afecção neurológica, afecção mental. Para tanto, ele estabelece uma distinção fundamental entre duas categorias de neurose. As psiconeuroses, causadas por conflitos entre representações psíquicas, e as neuroses atuais, que tinham a sua gênese no âmbito somático. O exame das relações entre a vida mental e a vida biológica conduz à discussão entre a psique e o soma, e entre o cérebro e o pensamento. Essas relações dizem respeito a psique e soma, o que constitui o campo da psicossomática, no que concerne aos efeitos patogênicos de alguns eventos psíquicos sobre a saúde do corpo, do cérebro e pensamento, o que constitui o campo da neurofisiologia, no que essencialmente diz respeito à anatomia e fisiologia do pensamento.
E, horas, quando nós estamos com alguém no nosso consultório, ou alguém falando dos seus problemas, nós estamos vendo toda uma transformação fisiológica naquela pessoa. Como se altera. É bem visível. Somatizações desde criança. Em se tratando de seres humanos e considerando a sua possibilidade de pensar, desde cedo, tal atividade racional exerce um papel fundamental na avaliação e enfrentamento das situações com que se depara um ser humano. Aí mostrando uma expressão dessa criancinha querendo falar alguma coisa, a dúvida que está sendo instalada, os questionamentos que essa criancinha está tendo, e que isso vai se manifestar lá na idade adulta e talvez provocar um transtorno desse tipo. A influência da pessoa que cuida da criança, em geral a mãe, é decisiva nesse processo de identificação de estressores e escolhas dos modos de enfrentamento. Mas tudo aquilo que está acontecendo nesse período infantil e que não foi ressignificado, que não foi resolvido no transcorrer da vida, não perde a sua energia. Esta energia continua com força, embora ela esteja latente, mas ela pode explodir de uma hora para outra. Obrigado, gente, pela participação e aprendizado de hoje. Muita coisa para a gente estudar. Vamos nos encontrar quinta-feira, dia 18, às 19h30, um bate-papo e às 20 horas aula. Dia 18? Depois da manhã? Hã? Depois da manhã. Isso, quinta. Dia 18, 19h30. Aula às 20 horas. Quem que falou, hein? Rose. Oi, qual foi a dúvida, querida? Não, eu perguntei se é quinta agora. Sim, já me É responderam. quinta agora, depois de amanhã. Isso mesmo, dia Tá. 18. Uhum. Vamos lá? Alguma colocação? Alguma pergunta? O material da aula de hoje o senhor vai estar colocando? Sim. Qual o trabalho? Não terminou ainda a aula. Calma, Rosê. É verdade, é quinta-feira. Ansiosa Eita, hoje, Rosa? É verdade. Eita. Ansiedade, olha. Eu estou achando que tem um passarinho colorido que passou por aí, hein? Vai saber. O trabalho vai estar, como sempre, na última parte da apostila. Mas eu vou mandar para vocês, assim que terminar aqui de processar a gravação, eu já vou mandar a apostila, para que vocês possam já trabalhar, para a gente, na quinta-feira, poder fazer uma abordagem um pouco mais profunda. Porque é muita coisa, né, pessoal? Nossa, é coisa pra caramba, né? Então vamos com calma. Muito bacana. Caminhada do monge. Não vamos querer comer tudo de uma vez, não, porque vai dar indigestão. Sem pressa, sem pressa. Isso. E a gravação, professor, o senhor vai disponibilizar a gravação também? Posso disponibilizar, sim, com certeza. Legal. Vou providenciar. Vocês querem também a gravação. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Se cuida Bom bem dia. aí, minha querida. Aí também tá roxa a coisa, né? Tá roxo, professor. Cuida tá bem. roxo. Tá bom. Saúde para você. Obrigada para vocês também. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Débora. Boa noite, Rodrigo, Maria, Mônica. Obrigado da presença, Velci. Boa noite, professor. Sara. Quinta-feira te vejo de manhã. Saudade de ver você. Interessante. Tudo bem? Tranquilo. Então, muito boa noite. Muito obrigado da presença de vocês. Boa noite, Antônio. Boa noite.